provoca um tipo de erro no pão, um tipo de erro no bolo, que você não tem resultados que você goste. Ou pelo menos resultados que você espere ali de maciez, de sabor, né? De beleza também, porque a gente come com os olhos primeiro. Então tem algumas coisas que te fazem errar. Primeira delas, pegar receita errada. Não é qualquer receita da internet que vai te dar esse tipo de resultado. Não é. Pelo contrário. Pegar receitas desequilibradas na internet. Como que é uma receita desequilibrada? Proporção incorreta de líquidos. É muito importante que você entenda que o ponto das nossas massas é determinante para a gente ter um resultado assim. Macio, fofinho, perfeito. O ponto da massa é determinante. E o que determina o ponto da massa? A quantidade de líquidos que você usa. Qual é o problema dessas receitas que tem na internet? O que vem escrito, as receitas escritas, tem lá uma proporção de líquido. Água, geralmente, né? Tá errado usar água? Não, eu uso água. Mas o problema não é o ingrediente, é a quantidade dele. Então vem lá definindo lá 100 gramas, 200 gramas de água. Mas não tá dizendo, olha só, para você que não tem experiência, se a sua farinha absorver mais, você precisa colocar um pouquinho mais de líquido, senão o seu pão vai ficar seco. Não te mostra o ponto da massa. Se você tem pouca experiência, ver o ponto da massa em um vídeo é essencial para você chegar o mais próximo possível na sua casa também e ter resultados perfeitos. Você pega uma receita escrita, a chance de acertar, se ela for, né, geralmente ela é desequilibrada, você vai errar, vai ter desperdício, vai se frustrar e pode desistir e pior, achar que não é capaz de fazer. Todo mundo é capaz de fazer. E eu sou a prova viva de que isso é possível, porque eu não sabia fazer nada. Proporção errada de farinhas, combinação errada de farinhas. Quem nunca fez uma receita que só levava farinha de arroz? Eu já fiz várias. Só que depois que eu entendi que pra gente tirar o glúten, tirar o trigo da nossa receita, a gente precisa suprir as características que o trigo, né, agrega, estrutura, liga, maciez, elasticidade, extensibilidade. Depois que eu entendi isso e conheci o que cada ingrediente atribui para a massa, eu sei que se eu ver uma receita com farinha de arroz, eu não vou fazer, porque aquilo vai dar errado. Uma receita de pão ou de bolo que leva farinha de arroz e polvilho doce, eu também não faço. Porque pra mim falta um dos tripés ali, né? Dos 3 pontos importantes da nossa farinha. Então, é a partir desses conhecimentos pequenos do dia a dia que você vai começando a entender como que uma receita equilibrada funciona. Por que você erra tanto pegando receita na internet? Tem receita boa na internet? Claro que tem. Tem muita receita boa. Mas, infelizmente, não é a maioria. Porque eu já fiz muita receita de internet. Todas davam errado. Então não é possível que eu pegava só as erradas, né? Pegava em geral ali, não escolhia. Eu escolhia pela foto, pela mais bonita. E nunca vinha o resultado, ficava completamente diferente. Porque quem tá ensinando na internet, melhor. Quem tá colocando esse tipo de receita na internet desequilibrada, não pensa se você vai acertar em casa ou não. Eles querem like nos vídeos, eles querem visualizações, eles querem que vocês divulguem, compartilhem. Eles não se importam se você está fazendo em casa, está errando e que isso vai prejudicar a sua autoestima, a sua capacidade de fazer outras receitas. Eu me importo com isso. Por isso que quando eu vou postar uma receita, eu não posto toda hora. Vocês veem que eu não posto toda hora. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade com vocês. Primeiro eu testo a receita em casa, não só uma vez, várias vezes. Testo as variações para eu entender realmente se aquela receita funciona. Não vou postar qualquer uma só porque eu quero que vocês curtam uma receita aí. Não. Porque eu sei a dor de quem erra a receita em casa. A dor de quem faz um pão, tá lá, nossa, há anos sem comer um pão, faz um pão esperando que ele saia lindo do forno, ele sai duro que nem um pedaço de pau. Esfarela, que é uma beleza, não dá pra comer aquilo, o gosto fica ruim. Eu sei dessa dor porque eu já passei por ela. E eu não quero que você passe também. Então, muito cuidado com receitas de internet.
Muitas delas são desequilibradas, ou tem excesso ou falta de líquido, porque ninguém te fala, olha, talvez a sua farinha absorva mais ou menos, então você precisa observar o ponto da massa. Que eu tô te mostrando aqui. Se precisar, para chegar nesse ponto, você colocar um pouquinho mais de água, coloque. Coloque a água aos poucos para você não perder o ponto. Vai que suas farinhas absorvam menos, aí você precisa de menos líquido. Isso ninguém te fala, não. Não falam. Eles te dão a receita, misturam, o vídeo corta, eles voltam com uma receita pronta e você faz em casa e o resultado não vem. Já cansei de fazer isso. Já cansei de ver pessoas passando por isso. Para mim isso é desumano. Porque a gente precisa de um pão sem glúten, a gente precisa de um pão sem leite, de um bolo, né? A gente precisa daquele alimento. Se você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes e erra, a chance de você se sentir incapaz é maior. Por isso eu digo, às vezes a culpa não é sua. Às vezes a culpa é da receita. Outro exemplo de desequilíbrio nas receitas. Alguém aí já viu alguma receita sem agente de liga? Sem goma xantana, sem psyllium, eu já vi várias. Funciona? Se eu fizer sem, funciona, mas eu preciso de uma receita muito bem equilibrada para eu retirar o agente de liga. Não é qualquer receita que eu posso fazer sem goma xantana ou sem psyllium. Eu preciso equilibrar essa receita com liga o suficiente para o meu resultado final não esfarelar. Mas eu vejo receita a rodo ali sem agente de liga e que não tem equilíbrio nas farinhas para suprir a falta da elasticidade da liga que a goma xantana ou o psyllium agregam. Isso é um exemplo também de uma receita desequilibrada. Sabe o que é mais legal? Quando você entende os ingredientes, né, as bases ali das receitas, você vai identificar isso nas receitas. Eu acho muito massa porque minhas alunas, elas chegam para mim e falam: Gabriela, você acredita que agora eu consigo identificar se a receita da internet está equilibrada ou não? Eu falei, acredito. Isso é sensacional. Você desenvolve essa capacidade. Isso é técnica, isso não é ter mão boa para fazer receita. Isso não é ter dom, isso é técnica. Funciona. Então, se você não sabe fazer nada, não tem problema. Você aprende. Outra coisa que faz você errar. Eu já até, conversei um pouquinho sobre isso. Não conhecer os ingredientes. Não conhecer o que cada um agrega às massas. Exemplo. Fermento químico no pão. Alguém já fez uma receita minha que eu coloco fermento químico no pão? Já recebi muitas perguntas assim, nossa, Gabriela, pra que fermento químico no pão? Qual é a função dele no pão? Serve pra quê? Ele não é bolo, é pão. Aí eu te respondo. A função do fermento químico no pão é fazer com que o meu pão cresça mais. Mas, além disso, e principalmente, fique mais macio, fique mais fofinho. Aqui, ó. Ó aqui. Macio, fofinho. O fermento químico contribui. Esse aqui tem fermento químico? Tem. Não é para provocar o crescimento do pão, porque quem promove o crescimento do pão é o fermento biológico. Mas o fermento químico, ele auxilia nessa fofurice, nessa maciez do nosso pão sem glúten. Então é por isso que eu uso. Mas talvez você nem soubesse disso, né? Talvez você nem soubesse que eu uso o fermento químico e por que que eu uso. É por isso, para trazer mais maciez, para trazer mais leveza para a massa. Mais fofurice. Gordura no bolo. Para que a gente usa gordura no bolo? Alguém já fez um bolo sem gordura? Eu já fiz um bolo. Meu primeiro bolo da vida, eu esqueci de colocar gordura. Era pro dia do aniversário da minha mãe. Foi. Aniversário da minha mãe. Eu morava lá em Rondônia ainda, eu era adolescente. Falei, vou fazer um bolo pra minha mãe. Minha mãe tinha ido pra cidade. E a cidade era longe, né? Demorava, porque era estrada de chão, enfim. Era um ônibus de linha que ela ia e demorava. Só voltava de tarde. Aí eu falei pra minha avó que eu ia fazer um bolo pra minha mãe. Fiz o bolo. Deixei lá, cresceu, assou. Cresceu não, né? Assou, cresceu bonitinho. E aí, quando eu fui cortar o bendito do bolo, parecia um pedaço de pau. Por quê? Porque a gordura, ela vai trazer maciez para as nossas massas de bolos. Se eu fizer um bolo sem gordura, ele vai ficar duro, ele vai ficar seco. Então,
tem uma função principal, tem um porquê de eu usar a gordura no bolo. Porque sem ela, o meu resultado fica ruim. Então, cada ingrediente tem a sua função. A gordura é um exemplo que eu peguei para trazer para vocês. É importante vocês terem ciência de que conhecer os ingredientes faz total diferença no resultado final. Total diferença. Replicar receita sem glúten e sem leite não funciona. Nem a médio, nem a longo prazo. Ali, no imediato, talvez você consiga ter um resultado mais ou menos, né? A primeira vez, segunda vez que você faz uma receita. Mas você não consegue manter esse resultado se você não conhecer os ingredientes. Porque, eventualmente, a sua farinha vai absorver mais ou menos líquido. Você vai trocar a goma xantana de marca e aí vai dar um resultado final diferente? E aí, se você não sabe a função, como é que você corrige essa massa? Vamos mais a fundo. Ah, eu queria substituir o açúcar na minha receita de bolo. Mas eu só replico receita. Aí você vai lá, troca o açúcar por adoçante, seu bolo fica uma porcaria. Por quê? Porque quando a gente trabalha com receita sem glúten, a gente precisa adequar a receita quando a gente faz determinadas substituições para que ela continue com qualidade, para que ela continue macia, fofinha, úmida. Então não é só replicar receita, é entender a receita. E quando você entende, você não sabe fazer uma receita, você sabe fazer todas as receitas. Quando você entende os ingredientes, conhece as funções, sabe usar, você faz qualquer receita. É impressionante. É impressionante isso. Porque a gente usa os mesmos ingredientes, as funções não mudam. O que a gente pode fazer é usar uma quantidade maior em outra, em uma receita, uma quantidade menor em outra, para adequar dependendo do nosso resultado final. Mas as funções são as mesmas. Então, quando você aprende uma vez os ingredientes, você aplica para todas as receitas. Isso é liberdade de fazer o que você quer, de fazer o que você ama. E quando você conhece, sua chance de errar é muito, muito menor e de se sentir incapaz menor ainda. Por isso, conheça o que você está fazendo. Entenda o que você está colocando dentro de uma bacia para misturar ali e colocar para assar. Sem isso, você não vai ter resultados perfeitos, nem a médio, nem a longo prazo. Nem a curto prazo, para ser sincera. Isso é importante. Para você manter a sua mente forte. Porque todas as vezes que você erra, a sua energia vai baixando. Né? A sua crença, sua confiança em si mesma vai baixando. Pode chegar um momento que você não tem mais vontade, nem força, nem quer mais saber disso. E aí recorre a produtos com glúten, a produtos sem glúten caros, a produtos sem glúten ruins. Porque é o que tem, porque você não sabe fazer. Então, outra coisa que pode fazer você errar e ter esse tipo de problema é não saber executar a receita do jeito certo. Nossa, mas tem que executar do jeito certo? Sim, tem sim. E não é só para as receitas sem glúten, isso não é novidade, ou não tem que ser novidade. Para as receitas com farinha de trigo, você também tem que saber executar. Um jeito de fazer o bolo é diferente do jeito de fazer pão, que é diferente de fazer uma torta, que é diferente de fazer um salgado. Aqui é a mesma coisa. A gente tem jeitos diferentes de fazer determinados tipos de receitas. E você precisa saber, entender como fazer essa receita, como executar, como misturar os ingredientes. Entender, principalmente, que aqui nas receitas sem glúten, a gente precisa colocar os ingredientes na receita em uma determinada ordem. Porque, dependendo do jeito que você coloca ali numa receita de bolo, o seu resultado final é diferente. Pode ficar bom? Pode, mas pode ficar ruim também. Dependendo do jeito que você incorpora esses ingredientes, do tempo que você leva para bater a massa, seu resultado pode crescer mais, pode crescer menos, pode ficar seco, pode ficar úmido. Então, entender como você executa cada tipo de receita sem glúten é essencial. E aqui não é novidade, porque no com glúten também é assim. Mas aqui a gente tem algumas especificidades no sem glúten. Para a gente conseguir ter um resultado macio, fofinho, úmido,